E na fisiopatologia da dengue, ocorre uma alteração que é como se essas mangueirinhas começassem a ficar furadas. E o sangue não começa a circular dentro do corpo com a eficiência que deveria. Ele começa a extravasar. É como se o sangue que deveria transferir os nutrientes para todas as células do corpo, ela não conseguisse transferir esses nutrientes de maneira correta. E aí, por causa disso, os órgãos entram em colapso. Se o cérebro não recebe a quantidade certa de oxigênio, de nutrientes e tal, é o que a gente chama de choque. Choque é como se fosse um cheque especial. Você gastou mais do que você tem. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Deu hype, se inscreva no canal e torne-se membro também, que você vai ter exclusividades. Quais são elas, Bruno? Seguinte, todos os membros do nosso canal, o Clube do Conversaria, vai ter acesso exclusivo a todas as lives de podcast. Então, se você quer ter acesso a todos esses episódios sem restrição nenhuma, torne-se membro e ajude o nosso canal a crescer ainda mais. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados, então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Ô, doutor, uma questão que você comentou sobre gente que vem a falecer por causa da dengue. Isso. Eu queria entender por que isso acontece, assim, provavelmente a pessoa se descuidou, ou é um agravante da doença. Como que chega a esse ponto? Cada paciente é único, né? Não dá pra gente falar que esse aqui vai complicar, esse aqui não vai, mas a gente tem o tal dos fatores de risco. A gente sabe que quanto mais idoso o paciente é, eu costumo explicar para os pacientes assim, sabe tanque reserva de carro? Você tem o tanque principal e tem o tanque reserva. Conforme você vai envelhecendo, o seu tanque reserva começa a encolher. Isso vale para diversos órgãos do corpo, por exemplo, coração, pulmão, rim. Quando você é novo, o seu rim aguenta muita pancada porque você tem um tanque reserva grande. Mas conforme você vai envelhecendo, o tanque reserva vai ficando menor. Então, frente a uma infecção grave, a alguma coisa que vai forçar o organismo, você vai perdendo função que não consegue ser recuperada. Então, paciente idoso é isso, frente a uma situação de uma infecção grave, todos os órgãos, eles não têm muita margem de resposta. Eles não conseguem responder com a maneira como eles deveriam. Então, o idoso já tem um problema por causa disso. E, segundo, na evolução da doença dengue, ela dá uma alteração ali no organismo que ele faz com que a circulação do sangue, que deveria estar... A gente pensa na circulação como se fosse uma série de mangueirinhas que transportam sangue para os órgãos, para todas as células que precisam. E na fisiopatologia da dengue, ocorre uma alteração que é como se essas mangueirinhas começassem a ficar furadas. E o sangue não começa a circular dentro do corpo com a eficiência que deveria. Ele começa a extravasar. É como se o sangue que deveria transferir os nutrientes para todas as células do corpo, ela não conseguisse transferir esses nutrientes de maneira correta. E aí, por causa disso, os órgãos entram em colapso. Se o cérebro não recebe a quantidade certa de oxigênio, de nutrientes e tal, é o que a gente chama de choque. Choque é como se fosse um cheque especial. Você gastou mais do que você tem. Então, você tá precisando de mais nutrientes do que você precisa. Mas por que não chega o nutriente? Porque a veia, a artéria que está levando o sangue até a célula, devido à resposta da dengue, a infecção pela dengue, é como se estiver cheio de furinho e ele vai perdendo líquido. Não consegue chegar com a mesma quantidade de sangue que deveria chegar nos órgãos e tecidos que deveria. Por isso que a gente chama de dengue hemorrágica, porque esse extravasamento do sangue pode se manifestar como hemorragia grave. Ele vai sair dos vasos e pode causar hemorragia. Geralmente, quando a pessoa pega a dengue, ouve-se muito a questão da plaqueta, né? No nível de plaqueta, meu Deus, tem que ver como é que tá a minha plaqueta. Porque a plaqueta é uma forma da gente estimar a chance de sangramento. O valor normal de plaqueta, isso é impressionante. Aqui em Londrina, a gente já teve tantos episódios de dengue que mesmo a população que nunca sabe, não é obrigada a saber nada de medicina, mas sabem da plaqueta. A plaqueta é um exame simples, tal do hemograma, que a gente sabe que na dengue, ela cai bastante.
O valor normal é de 150 até 450 mil. E quando ela cai para valores abaixo de 20 mil, aumenta muito a chance de hemorragia. A gente costuma falar, aumenta muito a chance de hemorragia frente a alguma coisa. Por exemplo, você está com uma plaqueta de 20 mil, se alguém, é exagerado esse exemplo, né? Mas você está com uma plaqueta de 20 mil, se alguém te der um soco na barriga, você pode vomitar sangue. Sim. Pode acontecer. Quando você está com uma plaqueta abaixo de 10 mil, não precisa nem levar o soco na barriga. Você pode vomitar sangue de maneira espontânea. Estoura os negócios. É muito fácil ocorrer, porque a plaqueta, ela é justamente um componente que, se ela está em condições normais, ela segura esses furinhos que tem nas veias, que eu disse que extravasa sangue. Vazar, né? Ela tapa os furinhos e a dengue, ela vai atacar as plaquetas, tal, vai causar esses furinhos, que aí o sangue não vai circular com a pressão que deveria. E qual que é o problema? Como é que você trata a dengue? Você tenta melhorar a hidratação, porque quando a mangueira está furada, uma da forma do líquido chegar com a mesma volume que vinha antes é aumentar a pressão. Então, você tenta fazer a pessoa beber bastante líquido, faz hidratação na veia, para tentar manter um volume de sangue, um líquido maior circulando, que mesmo que extravase e a mangueira esteja furada, chegue ainda a quantidade suficiente de nutrientes para o cérebro, coração, rim. Então, o que dá para fazer na dengue? Hidratação, hidratação, hidratação. Qual que é o problema? Muitas vezes o paciente está nauseando, está vomitando, não está conseguindo se hidratar, está um calor horrível, a pessoa vai perdendo o líquido pelo suor, pela febre, às vezes está tendo diarreia associada, que infelizmente pode estar, e nisso a pessoa cai, desidrata, já está com um problema de circulação, porque o sangue não está circulando no volume correto, e acaba tendo choque, acaba tendo a tal do cheque especial. Os órgãos não conseguem receber a quantidade correta de sangue, e você vai ter falência múltipla de órgãos. Jesus. E assim, por isso que a gente fala hidratação, hidratação, hidratação. É a única forma que a gente tem de tentar controlar isso daí. Infelizmente, a gente não tem nenhuma medicação antiviral, por exemplo, nenhuma medicação que tenha mostrado eficácia direta contra o vírus da dengue. Depois de contaminado. Depois de contaminado, infelizmente, pode acontecer isso daí. Mas você vai falar, pô, se é só suporte clínico, vou ver o cara afundar? Não. Suporte clínico é bastante coisa. Se a pessoa conseguir beber bastante líquido, se ela for hidratada corretamente, a chance dela evoluir de forma grave é muito menor. Mas, infelizmente, a gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, tem gente que tem mais dificuldade para acesso a serviços de saúde e, às vezes, o paciente chega muito tarde para a gente. Ou, infelizmente, a gente fica vendo que muitos médicos saem da faculdade não muito bem preparados para reconhecer os sinais de alerta. Então, infelizmente, a gente vê que em algumas situações o paciente poderia ser conduzido de maneira diferente. Você comentando assim sobre essa questão da dengue hemorrágica, me surgiu uma dúvida. Existem casos que, por exemplo, tem agravantes, que nem o cara fuma, o cara bebe, esses fatores influenciam na piora da dengue? Ou, por exemplo, uma pessoa com 25 anos, ali no auge da vida dela, pode ter esses agravantes de qualquer forma? Então, tem gente que tem azar, sabe? Tem gente que com 25 anos, com 15 anos, tem gente que pode evoluir mal, mas a gente sabe que, estatisticamente falando, a chance é muito menor. O que a gente acaba vendo é que tem um monte de gente que já tem alguns fatores de risco. Por exemplo, paciente que já sofreu, que tem determinado tipo de arritmia cardíaca, por exemplo, às vezes tem que tomar anticoagulante. Esse cara já toma uma medicação que facilita a hemorragia. Se ele pega dengue, já é um duplo fator de risco, a chance de complicar é muito maior. Sim. É meio aleatório, sabe? A gente sabe que quem já pegou dengue antes tem uma chance maior de complicar, mas a gente sabe que tem pacientes que não tinha nada para evoluir mal e evoluiu mal. Mas a gente sabe que pacientes... É um aleatório entre aspas, viu? Porque a gente sabe, paciente idoso, com múltiplas comorbidades, sempre vai ser um paciente mais complicado. Sim. Mas eu já tive paciente que não tinha nenhuma comorbidade e evoluiu mal. Varia muito de organismo para organismo. Varia muito de organismo para organismo. Então é uma coisa... Mas é claro que a gente sabe que o pessoal mais velho, hipertenso, é diabético... com história de AVC prévio, com história de arritmia cardíaca com uso de anticoagulante,
Tudo isso daí são fatores de risco para complicar. Sim. Gostou desse corte? Então faz o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal, hype esse vídeo e nos siga no @conversariapod. E aqui, ó, tá aparecendo o episódio completo para você assistir e ter mais informações de uma forma mais completa. Beleza? E para você que clicou e não dá para assistir é porque você ainda não é membro do nosso clube. Então torne-se membro para você ter acesso a todas as lives exclusivas só para membros.